Oi, gente, voltei. Agora eu quero falar sobre os escândalos do interior de São Paulo, né? O badalo que é o interior de São Paulo. Quando você tem assim uma ideia de interior, você imagina assim um lugar sossegado, entendeu? Um lugar que você não vai passar por nenhuma situação estranha, enfim, né? Você imagina assim um lugar que seja bucólico, com um índice menor de violência, né? Enfim. E você não imagina assim o furdunço que é esse interior de São Paulo, sabe? É um furdunço, é uma coisa assim assustadora. Aqui você tem assim várias categorizações, entendeu? Com relação às cidades, né? Então você tem, por exemplo, a cidade de Irapuru, que é uma cidade conhecida por alto índice de crimes de pedofilia. E quando eu falo alto índice, assim, é um número absurdo, tá? Absurdo. Tudo acontece naquela cidade, tá? É uma quantidade, assim, de violência, principalmente com relação à pedofilia familiar, assim, que eu nunca vi igual em toda a minha vida. Se eu comparar com o Rio de Janeiro, eu não vou nem conseguir chegar perto, entendeu? Do que é aquilo dali por metro quadrado, tá? É uma cidade super pobre, paupérrima, lotada de escândalos. Todas as cidades aqui têm escândalos de desvio de dinheiro, de partidos políticos envolvidos, entendeu? Em crimes assim de dinheiro, de roubo de dinheiro público. Um negócio sem precedentes, tá? Todo o interior é assim, é um índice de corrupção absurda. Pacaembu, que foi a cidade onde eu morei durante muitos anos, né? É uma cidade com alto índice de violência contra a mulher, talvez o mais alto daqui, tá? Todas as cidades têm, tá? Uma incidência muito alta de crimes de violência contra a mulher, exatamente porque aqui não tem homem, aqui tem jagunço, né? Então, assim, essas pessoas, elas acham que elas ainda vivem ainda no conto de Aia, tá? E é hilário, porque você tem aí um contrassenso, que as mulheres são o arrimo das famílias, ou seja, são elas que saem para trabalhar e ganhar dinheiro, em função até do fato delas serem mães, né? E você tem por conta disso, né? As mulheres são as pessoas que ganham dinheiro, que movimentam, né? Que movimentam o dinheiro aqui, tá? E elas são essas pessoas que estão sofrendo esses índices, assim, assustadores, entendeu? De violência contra a mulher, tá? São elas que passam por isso, tá? Ou seja, é uma violência, assim, que você não consegue justificar, porque apesar delas terem, aparentemente, uma, abre aspas, liberdade financeira, fecha aspas, porque não existe liberdade financeira com salário mínimo, né? Então, assim, você ainda assim tem essa situação. Mesmo as mulheres que ganham um pouco a mais, tá? Mesmo as mulheres que ganham um pouco a mais, você tem ainda esse alto índice, né, de violência contra a mulher. Então, assim, ela é conhecida por isso. É a cidade da violência contra a mulher. E também por altos crimes de lavagem de dinheiro, principalmente a tal da nata, né? A tal da nata do PCC, tá? Surgiram aí vários escândalos mostrando, entendeu, o envolvimento disso, né? Você tem outra cidade chamada Martinópolis. Essa cidade também está conhecida como uma cidade onde você está tendo uma incidência gigantesca, tá? De imóveis sendo adquiridos pelo crime organizado e lavagem de dinheiro. Em todas essas cidades há esses empresários, tá? Que, abre aspas, fecha aspas, eles não são empresários, eles não têm nenhuma justificativa de renda para isso, mas são pessoas que estão lavando dinheiro pro PCC, tá? Então, assim, o interior do estado de São Paulo, e eu não sei dizer se foi em função dessa cúpula ter vindo morar, né, nos presídios, né? Morar é ótimo, né? Mas, enfim, de ter vindo, né, ser deslocado para cá, se isso veio junto, se é essa alta incidência de presídios que tem nessa localidade, entendeu? Eu não sei se eu viro a câmera, porque eu tô com um garotinho aí dirigindo atrás de mim, que ele já podia ter ultrapassado há muito tempo, né? Mas ele vai querer ultrapassar bem na hora que eu vou ultrapassar. Bom, ultrapassou. Agora tá vindo outro cara, não vou conseguir ultrapassar.
aqui, né? Ou também, talvez, em função dessa cúpula, né? Ter sido deslocada para cá, para o interior do estado de São Paulo, que não tinha a mínima condição de suportar essa gente. Mas, enfim, nós temos uma polícia sucateada, quase não tem policial nesse local, tá? Os salários são baixíssimos, a população passa por condições de dificuldade financeira gigantesca e você vê aí um contrassenso que é simplesmente uma prosperidade que não existe, né? Uma prosperidade fake, uma prosperidade criada por essa cúpula do PCC que veio deslocar para cá boa parte do dinheiro, entendeu? Para poder lavar tudo isso, né? Então, por isso que eu estava discutindo no vídeo anterior essa questão de você ter aí esses imóveis custando caríssimo, algo que é uma realidade que você não tem como pegar uma cidade turística, por exemplo, como o Rio de Janeiro, e comparar os valores de imóveis do Rio de Janeiro com os valores de imóveis aqui, né? Assim, é um contrassenso. Mas tudo isso acontece em função desse superfaturamento, né? Desses imóveis por conta do PCC. Que aí eles conseguem lavar mais dinheiro, né? Adquirindo menos imóveis, né? Então, assim, essa cidade de Martinópolis é conhecida por isso, tá? Por lavagem de dinheiro para a cúpula do PCC. Você tem a cidade de Dracena, é o chamado centro de distribuições das drogas, tá? Então, quando a droga chega, ela vai parar lá e é lá que os traficantes vão e distribuem para as outras cidades. O consumo de drogas aqui é alto? É óbvio que nem se compara com uma capital ou uma cidade grande, mas é muito grande. Porque a infelicidade nessa região é gigantesca, tá? É gigantesca. A população, ela não tem lazer. Ela é uma população pobre que não tem o que fazer da vida, tá? Porque você só trabalha para você poder comer, tá? É para você comer e morar, tá? Alta incidência de violência familiar. Então você tem essa infelicidade, ela é toda jogada nisso. Então, por conta disso, existe essa necessidade de buscar essas drogas, né? Esses recursos. E você tem também esse índice de violência, né? Que também promove esse êxodo, né? Só que a maior parte das pessoas que saem daqui são as mulheres. Os homens também, vou ser sincera, eles não têm a mínima condição de sair, porque a maioria é iletrado, a maioria não tem formação nenhuma, são verdadeiros estúpidos mesmo, né? É o que a gente chamava de idiota inútil, né? Naquele filme americano Incrível. Então você tem assim um monte de idiota inútil aqui. E essas pessoas, elas não têm condição de nada, né? E as mulheres são as que estudam e saem daqui, né? Então você tem um êxodo gigantesco das mulheres e, em compensação, você tem uma concentração aí muito alta. E quando eu falo muito alta, eu não estou brincando, tá? De homens para poucas mulheres, tá? Você tem Pacaembu, Flórida, enfim, né? Flórida é a cidade dos escândalos das empresas de cana, tá? De cana de açúcar. Então você tem aí essas empresas que vêm pra cá e é um escândalo atrás do outro, tá? Um escândalo atrás do outro. Então, assim, enfim. Você tem a cidade de Núbia, que é conhecida pelos escândalos também de lavagem de... Perdão, lá é centro de distribuição de droga, tá? E Núbia é centro de distribuição de droga também. E você tem ali já teve operações da Polícia Federal ali que foram, assim, absurdas, tá? Absurdas, com o crime organizado ali com relação a drogas, tá? Você tem a cidade de Oswaldo Cruz, que também tem alta incidência de comercialização de drogas, tá? O que mais? Lucélia, era essa que eu queria falar. Lucélia é a cidade dos escândalos também de licitações, tá? É esse crime organizado que utiliza a população para poder gerar CNPJs falsos, tá? Que na verdade não são CNPJs falsos, eles são legítimos, mas falsos no sentido de que não existe nenhuma empresa, nada por ali. Tudo é simplesmente para lavar dinheiro de prefeitura. E o PCC, ele também se tornou esse braço do crime... na verdade, braço não, né? Ele é o crime organizado em si, né? Ele se tornou esse crime organizado que também tem cometido fraudes com relação a pegar o dinheiro das prefeituras do interior do estado de São Paulo. Então, assim,
São políticos, são organizações criminosas, entendeu? São organizações paramilitares e elas estão aí para poder roubar o dinheiro das prefeituras. Então você já tem uma população pobre, você tem uma população que está aí, né, dentro dessas cidades sem a mínima infraestrutura, tá? De lazer urbano, de nada, tá? De nada. E você ainda tem toda essa questão dessas prefeituras que simplesmente fazem o mínimo do mínimo e roubam o máximo do máximo. Então os escândalos aqui é um atrás do outro, prefeito sendo impeachmentado, tá? É um atrás do outro. Acho que agora vai ter o páreo, né? É um atrás do outro de prefeito sendo impeachmentado, um atrás do outro, tá? E aí você tem, né, toda essa infraestrutura, né, essa infraestrutura do crime organizado, né, que no final das contas acaba aí se beneficiando desses escândalos, né? E aí você vai ter toda essa questão de dinheiro, né? Eu vou até desligar um pouco o carro. Você tem toda essa questão aí de dinheiro, né? Sendo deslocado mesmo para essas organizações criminosas. Então você tem aí, um escândalo atrás do outro, tá? Então assim, o interior ele foi tomado por essa organização criminosa. Tomado, tá? Tomado. E assim, a população vê o crime organizado como uma oportunidade. Ou seja, a pessoa ganha um salário mínimo, ela tem uma vida horrorosa, e ela vê ali a oportunidade de andar com um carro de 200 mil, que é emprestado pelo PCC. Ela vê aí a oportunidade de morar num lugar melhor, num condomínio, entendeu? De luxo e tal, onde só realmente quem teria um salário maior poderia conseguir isso, né? Então, assim, eles veem a inserção nesses lugares, a possibilidade de comer, né? De pagar lanche, de comer fora e tudo mais que essa organização acaba dando, né? Então, você tem uma alta adesão. Então, assim, talvez a adesão maior do crime organizado, do PCC, dentro do estado de São Paulo, seja realmente no interior do estado de São Paulo. A adesão aqui é muito grande. Eu não sei dizer para vocês. Eu realmente não sei dizer para vocês qual o percentual dessa adesão. Mas em algumas cidades aqui é escandaloso. É 60%, entendeu? 40%. São números, assim, estratosféricos. E estratosféricos, que você talvez nunca tenha visto na sua vida, tá? Então, assim, os escândalos aqui... E é um negócio fácil de você conseguir desvendar esses crimes, porque essas pessoas, o padrão de vida delas, o que elas declaram para a Receita Federal e tudo mais, é completamente incompatível com o tamanho, né, das propriedades e dessa infraestrutura de bens que estão aí, que elas estão passando pela rua, que elas estão, né, exaltando nas redes sociais. Eu não faço ideia o que passa na cabeça dessa organização criminosa, sabe? De sentir essa necessidade de exaltar. Mas é impressionante como esses bandidos dessas facções criminosas, dessas facções terroristas, estão aí, assim, fazendo de tudo para exaltar esse dinheiro, sabe? De tudo. Eles fazem questão, sabe? Eles, assim... Eles fazem de tudo, sabe? Para aparecer. E eu acho que é também um assinte contra o Estado, né? Porque é óbvio que aquele dinheiro ali, ele é oriundo de roubo, ele é oriundo de crime e tudo mais, e o cara tá lá na rede social, nas barbas da polícia, nas barbas do judiciário, nas barbas dos políticos, sabe? Dizendo, olha aqui, eu sou criminoso e tenho orgulho de ser criminoso. Então, esse discurso, sabe? Esse discurso da exaltação é exatamente isso. É o discurso do empoderamento da facção criminosa, tá? E no interior você vai ver muito disso. É óbvio que na capital nem se compara, né? Vocês estão vendo aí todos esses escândalos das bets, tudo ligado ao crime organizado, tá? A todas as facções criminosas. Vocês estão vendo aí esses escândalos de assassinatos de pessoas por quantias irrisórias, né? Por discussão e tudo mais. São todas pessoas ligadas ao crime organizado. Toda vez que vocês verem um crime hediondo desses, vocês podem ter certeza de uma coisa, que essas pessoas estão ligadas ao PCC, ligadas às outras facções criminosas, tá? São pessoas que se sentem empoderadas por fazerem parte disso, tá? E vocês se lembram que eu falei num dos meus últimos vídeos aí sobre a questão
do baixo clero, né? E esse baixo clero, ele é muito disso, porque a pessoa ela vai cometendo tantos crimes e simplesmente ela não vê a justiça sendo feita. E o que que acontece? Ela se empodera, né? Então, assim, ela se acha, ela se sente, né? Então, eu nunca vou ser pego, né? Nunca vai acontecer nada comigo, enfim, né? Eu acho que, principalmente, né, com relação a todos esses escândalos que estão acontecendo, todas essas apreensões incríveis, sabe? Mas falta muito policial a ser contratado nesse país. A gente não tem como lidar com uma facção criminosa como essa sem contratação de policial, gente. Então, assim, a gente precisa de muito mais policial, e policial ganhando bem, porque você não tem como convencer uma pessoa a não entrar numa organização criminosa como essa, né? Como essas que a gente tem visto aí, sem simplesmente que eles ganhem um salário digno. Esse é o maior escândalo, entendeu? Dos estados onde essas facções criminosas elas estão. Esse assinte, sabe, do trabalhador dele tá numa situação em que ele, né, ganha pouco, ele é explorado, ele trabalha muito, sabe? E aí a pessoa vê naquilo dali a possibilidade de ter uma vida melhor e tal. Só que assim, teve um delegado outro dia que falou uma coisa que eu gostei muito, sabe? Que ele fala que o fim dessa gente, né, é sempre o caixão, né? É sempre a cadeia, né? Ou seja, é sempre o caixão e a cadeia, né? E não tem como, gente. É exatamente isso, sabe? O fim dessas pessoas é esse. Então não adianta, você não foi pego agora, tá? Não deu em nada por enquanto, mas você vai ser pego em algum momento. Você vai ser pego. Então, assim, isso não vai passar desapercebido, porque a burrice desses criminosos, essa exaltação, entendeu? Essa fábrica, sabe, de gerenciar esse dinheiro, que já chegou uma infraestrutura, assim, de big tech, né? De muito dinheiro, sabe? Que a gente não tem como dimensionar. Então, realmente é muito difícil, tá? É muito difícil lidar com isso. É muito difícil, principalmente com uma infraestrutura ausente do Estado, né? Então, assim, isso em São Paulo ficou muito claro a partir do momento que esse governador, a primeira coisa que ele fez foi sucatear a polícia, né? Foi assim, foi não fazer contratação nenhuma, foi terceirizar um monte de coisa e foi, sabe, desmoralizar a polícia. Então, assim, essa desmoralização gerou, assim, essa incidência maior, entendeu, desse crime, né? Então, assim, o negócio realmente ficou muito feio, né? Não tem muito o que dizer com relação a isso, né? Eu nem sei se eu tava andando com o farol desligado agora que eu olhei aqui. Eu não sei se eu desliguei quando eu parei ou se eu tava andando com o farol desligado, enfim. E assim, a gente nem, sabe, nem consegue dimensionar. É um negócio assim que você tem que olhar, sabe, pra ver se o motoqueiro não é um assassino do crime organizado. Você tem que ficar dentro da sua casa, que você não pode sair dela, porque você é o segurança da sua casa, entendeu? O número de roubos a residências nesse estado, ele chegou a números que a gente nunca viu antes, tá? Nunca viu antes. Então, assim, essa máquina de fazer dinheiro, ela não tá comportando a ganância dessa cúpula, a ganância dessa nata, né? E a exploração que eles têm feito com os próprios criminosos. E isso tem gerado, assim, que o criminoso faça: então tudo bem, né? Eu já tô dentro dessa organização criminosa, agora eu tenho licença pra roubar, eu tenho licença pra assaltar a velhinha, eu tenho licença pra usar droga e estuprar a velhinha, entendeu? Eu tenho licença pra matar a empregada doméstica, sabe? Eu tenho licença pra matar a corretora do condomínio, entendeu? São coisas assim que você nunca vai conseguir dimensionar, tá? Essa organização criminosa, ela acabou, sabe, causando como é que eu vou dizer assim, uma desestabilização de um estado nunca antes vista. São Paulo assim se transformou no inferno. Simplesmente essa organização criminosa é dona do estado, tá? É dona do estado. E eu não sei até o que a gente pode fazer com relação a isso, né? É isso, gente.